Olá, boa noite. Estamos começando ao vivo o nosso SBT Notícias aqui pelo SBT Cuiabá. Onde quer que você esteja, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você, meu amigo, você, minha amiga, que está aqui com a gente todos os dias no SBT, nos acompanhando aqui em Cuiabá, em Nova Mutum, em Sinop, ao vivo no mtplay.com.br. Muito obrigado, muito grato pela sua audiência, pela sua companhia de todos os dias aqui com a gente. Já quero, no início da edição de hoje do nosso SBT Notícias, convidar você a participar com a gente, mandar para cá sua mensagem de texto, sua mensagem de áudio, mandar para cá a sua reclamação, o seu abraço, 659-9997-0955. Sua participação é muito importante, já está valendo a partir de agora. Manda para cá, registra a sua audiência, um abraço a você que nos acompanha. Espero que você tenha tido aí um excelente feriado ou feriadão para aqueles que não trabalharam segunda-feira e estão começando a semana nesta quarta-feira. 18h01, nós vamos abrir a edição de hoje falando de saúde. Isso porque a Secretaria Estadual de Saúde fez um alerta para idosos, crianças e gestantes se vacinarem contra a gripe. Neste sábado será realizado o dia D da vacinação e a gente vai acionar agora ao vivo a repórter Luana Rodrigues, que vai trazer mais detalhes para a gente com relação a essa campanha da Secretaria de Estado de Saúde. Boa noite, Luana, seja bem-vinda. Boa noite, Igor, e a todos que nos acompanham. Olha, também devem se vacinar pessoas que fazem parte dos chamados grupos especiais, como puérperas, indígenas, quilombolas, pessoas com privação de liberdade, pessoas com comorbidades ou deficiência permanente. Também entram nesta lista trabalhadores da saúde, professores, pessoas em situação de rua, forças armadas e profissionais do sistema penitenciário. E olha, Mato Grosso recebeu o primeiro lote de vacinas em março, com cerca de 92 mil doses. Esse quantitativo inviabilizou que Mato Grosso participasse da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Por isso, a mobilização vai acontecer agora, neste sábado, dia 25. A meta é vacinar mais de 1.350.000 pessoas dos grupos prioritários este ano aqui em Mato Grosso. Volto com você, Igor. Muito obrigado, Luana. A gente continua aí com as imagens. A importância, gente, não pode ter preconceito com vacina. A proteção contra a gripe, ela é fundamental. Esse chamamento por parte da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, principalmente para idosos, crianças e gestantes. Dia D neste sábado. É muito importante que nós ampliemos a cobertura vacinal aqui em Cuiabá e também em outros municípios do nosso estado. Então está aí esse chamamento importantíssimo para você que está nos acompanhando. 18h04, falando em saúde ainda, hoje pela manhã a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa debateu sobre a integração dos serviços do SAMU com o Corpo de Bombeiros. Nós temos imagens desta audiência. A audiência contou com a participação do secretário de Saúde, Juliano Melo, e entre os assuntos debatidos está aí o pedido de revisão das demissões, esclarecimento sobre a desativação de unidades e ampliação do debate sobre cooperação técnica entre a Secretaria de Estado de Saúde, SAMU e o Corpo de Bombeiros. Em relação aos 56 profissionais demitidos do SAMU, o secretário afirmou que hoje há 38 contratos que ainda estão pendentes e que os restantes já foram renovados em outras unidades e até mesmo no SAMU. Nós vamos ver agora um trecho do que disse o secretário de Saúde. Quando se fala do atendimento pré-hospitalar, ninguém tem uma receita exclusiva ou pontual, mas todas que são públicas fortalecem o atendimento pré-hospitalar e a estrutura gestão do SAMU. Não é diferente do que a gente também veio fazendo. Mas as equipes que estão implementadas agora na cooperação com o bombeiro, nós saímos de 12 para 25 unidades. Se você olhar bem no mapa, você vai ver que sobrepõem-se terrenos, áreas de cobertura. Isso tem um lado muito positivo, tá? Por quê? Porque a gente já sabe, já vivemos isso há um tempo atrás, que as demandas para o SAMU com a equipe que estava em muitos momentos se gargalava pela alta procura, tá? Nós tivemos inúmeras situações dentro desse reflexo, onde eu tinha várias ocorrências simultâneas e, obviamente, eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
Tá? E isso foi muito mais tratado agora, já que a gente tem uma cobertura sobreposta ali com uma capacidade operacional mais de 100%. Tá? Isso é o que aconteceu. Nenhuma das unidades do SAMU, nas habilitadas ou não, foram desativadas. Nenhuma. No entanto, quando a gente fez a sobreposição em relação à operação, tá, nós precisaríamos adequar essas equipes dentro de uma quantidade e número, tá, que atendesse essas bases dentro dos horários e demandas, de forma que abrangesse 100%. Esse é o nosso cenário hoje. Como falar que a gente não melhorou a cobertura? Tá? Melhoramos e a gente resolveu um dos problemas principais das múltiplas ocorrências, das situações simultâneas. Olha, importante esse esclarecimento do secretário de Saúde, que prestou essas informações lá na Comissão da Saúde da Assembleia Legislativa. Mas como o assunto é muito polêmico e necessita de muito esclarecimento, e o dever da imprensa é fazer esses esclarecimentos, eu convidei para estar conosco aqui ao vivo o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, Coronel Gledson, que já está aqui conosco. Coronel, boa noite, bem-vindo aqui ao SBT Notícias. Bom, boa noite a todos, boa noite SBT, boa noite Igor, satisfação estar aqui, obrigado pelo espaço para a gente poder esclarecer a população sobre essa situação. Comandante, eu quero começar com uma pergunta muito objetiva. O SAMU vai acabar ou o serviço que é prestado pelo SAMU vai acabar? Porque muitos estão dizendo, olha, vai acabar, eu vou sofrer um acidente, vai acontecer alguma coisa, eu vou ligar e ninguém vai me atender. E é um assunto muito sério, por isso eu pedi para o senhor vir aqui, porque a responsabilidade com relação a esse assunto é muito grande. Eu gostaria que o senhor esclarecesse a quem está nos assistindo. Bom, então, obrigado pela pergunta, Igor. A gente também está sentindo a necessidade de explicar para a população que a população da região metropolitana não está desassistida com serviço de atendimento pré-hospitalar dessa região. Então, e mais, é um serviço de atendimento pré-hospitalar com profissionais de saúde a bordo de viaturas. Então, todo o município de Cuiabá e Várzea Grande e grande região não está desassistido com esse serviço de emergência. Explico por quê. Na verdade, o que houve foi a integração dos serviços de atendimento pré-hospitalar do Corpo de Bombeiros com a Secretaria de Estado de Saúde. Aqui nós tínhamos equipes do SAMU, e aí eu preciso ser claro que o SAMU não é exclusivo no atendimento pré-hospitalar, Corpo de Bombeiros não é exclusivo no atendimento pré-hospitalar, nós temos equipes de atendimento pré-hospitalar privadas, municipais, de aeroportos, de concessionárias. Então, essas pessoas todas têm que se integrar para esse atendimento ser mais qualificado e mais eficiente. Então, o que a gente fez foi integrar o serviço de atendimento pré-hospitalar do Corpo de Bombeiros à Secretaria de Estado de Saúde, como manda a legislação. O SAMU é um programa para ser estadual e existe unidades do SAMU aqui na região metropolitana também, né? Essa é um programa para ser tripartite, ou seja, governo federal, governo estadual e governo municipal. Aqui tem uma condição sui generis, que aqui isso acontece só a custo, praticamente só a custo do Estado. O Estado custeia 90% dessa operação do SAMU aqui, deveria ser com custeio do governo federal e governo municipal. Não acontece aqui e, além disso, o Estado também custeia a estrutura de bombeiro. O que o Estado resolveu imediatamente, não tem nada de ilegal nisso, inclusive 2 pareceres do Ministério Público demonstraram isso, é fortalecer o atendimento pré-hospitalar através do Corpo de Bombeiros. Destaco que, até essa integração, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, na sua capital, era a única capital do Brasil que o Corpo de Bombeiros não prestava o atendimento pré-hospitalar. Ocorre que, em todo o Estado, desde a criação do SAMU, o Corpo de Bombeiros continuou prestando atendimento pré-hospitalar, só na capital que não. E o governo, então, entende para fortalecer essas ações do Corpo de Bombeiros Militar no atendimento pré-hospitalar. Isso fez com que, na região metropolitana, nós saíssemos de 12 equipes, que eram 12 equipes do SAMU, e fomos para 25 equipes na região metropolitana, né? Ou seja, foram adicionadas 13 equipes do Corpo de Bombeiros, entre motos, viaturas com médico, viaturas com enfermeiros e técnicos de enfermagem. Então, todas as viaturas do Corpo de Bombeiros têm profissionais de saúde. Foi ampliado o número de equipes, não só na região metropolitana, mas, em especial, na região metropolitana, para 25 equipes, junto com as equipes do SAMU. E isso está refletindo no número de atendimento. Nós aumentamos 55% o atendimento pré-hospitalar na região metropolitana e reduzimos o tempo-resposta. A média, antes dessa integração, era 27 minutos
caiu para 16 minutos o tempo-resposta de atendimento ao cidadão na grande região metropolitana. Preciso esclarecer também que, que essa integração não veio só para favorecer a população da região metropolitana, né? Quando o Corpo de Bombeiros se integra à Secretaria de Saúde, ele ganha regulação médica. O que é isso? É o suporte, a supervisão médica por trás daquela equipe que está lá na ponta. Imagine você que a gente tinha 15 municípios com atendimento pré-hospitalar do Corpo de Bombeiros e não tínhamos regulação médica. Quando a gente se integra à Secretaria de Saúde, a gente passa, então, a ter regulação médica. Quando a gente se integra à Secretaria de Saúde e integra o SAMU dentro do sistema do CIOSP, do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, a gente também faz o que é recomendado pela ONU, que é unificar. A gente não unificou o número de emergência, mas unificamos a central de emergência. Quem ganha com isso é a população. Ela não precisa ficar na dúvida mais de ligar 192, 193, 190. Ela liga para qualquer um, vai cair lá na central de emergência, que é o CIOSP, e lá o médico vai, então, despachar a viatura mais próxima. E é por isso que a média caiu. Então, Igor, tem sido veiculado, né, que vai haver desmonte, ou o SAMU não vai mais existir. Isso não é verdade. Nós saímos, para se ter noção, de 64 equipes em todo o estado de Mato Grosso. De novo, essa integração não foi para favorecer só a região metropolitana. Todo o estado de Mato Grosso tinha 64 equipes de atendimento pré-hospitalar custeada pelo Estado. Com essa integração, a gente aumentou isso para 89 equipes, e para 2027 está previsto aí para a gente chegar em 115 equipes em todo o estado de Mato Grosso. Isso representa mais atendimento pré-hospitalar, oferta do serviço de emergência à população mato-grossense, e é essa a orientação do nosso governador. O estado de Mato Grosso, o Otaviano Pivetta, o tempo todo nos diz: o Estado precisa servir a população, e a gente tem que chegar onde a população está. E no interior, muitos municípios não recebiam esse atendimento. Por que eu digo que o SAMU não vai acabar? Porque está previsto até 2027 cerca de 28 novas unidades no PAC de inclusão de novas unidades do SAMU em 28 novos municípios para instituir o SAMU. Então, o SAMU não é só a região metropolitana, é o estado de Mato Grosso inteiro, tem profissionais de saúde de alta qualidade, é verdade, e é um programa do governo federal que, onde os municípios participam junto com o governo federal, fica mais fácil de ativar, e é isso que o governador está fazendo. Está ativando novas unidades do Corpo de Bombeiros para atendimento pré-hospitalar, está ativando novas unidades do SAMU no interior, nos novos municípios, em outros municípios, para ampliar a resposta ao atendimento pré-hospitalar, não só à região metropolitana, mas a toda a sociedade do estado de Mato Grosso. E aí, essa é a ordem do nosso governador: ser mais eficiente, atender com melhor qualidade a população mato-grossense, especialmente no serviço de emergência. Comandante, importante esse esclarecimento e dizer o seguinte: é evidente que os trabalhadores têm o direito de buscar o seu espaço na própria secretaria, enfim, buscar o seu direito político de ocupar o espaço. Mas, daí a surgir um fato de que o SAMU vai acabar e de que as pessoas que, porventura, sofrerem algum tipo de acidente nas vias, nas ruas, deixarem de ser atendidas e o atendimento ser precário, é justamente o contrário que o senhor está dizendo. O senhor está dizendo que ampliou o número de equipes, ampliou significativamente, e não só o número de equipes, mas também melhorou bastante o tempo médio de atendimento. É isso? É isso mesmo, Igor. Na verdade, o que aconteceu foi uma otimização de recursos, né, para a gente poder atender melhor a população. Então, a população pode pensar, até recentemente só existiam 12 equipes, 2 motos e 10 viaturas correndo na região de Cuiabá e Várzea Grande. Agora existem 25 equipes. 25 equipes. Digamos, a gente não está entrando nessa questão da renovação ou não, porque é uma gestão de profissionais de saúde dentro da Secretaria de Saúde, né? Eles que têm que fazer gestão sobre esse recurso, só que as duas estruturas são estruturas de Estado, né? E o governo, então, resolve investir para fortalecer o atendimento pré-hospitalar no Corpo de Bombeiros. Você tem 2 estruturas, chega a data de vencimento de uma renovação ou não. Alguns não são renovados, mas parece que estão sendo readequados justamente para melhorar o sistema de saúde, né? Se eu tenho, de repente, um superdimensionamento na região metropolitana, eu pego aquilo que está demais e redireciono para locais onde está de menos. Então, isso é otimizar o recurso. E é isso que o governo está tentando fazer, né? Então, a discussão diminuiu
o número de atendimento, fechou-se base. Primeiro que não fechou base. Me parece que a Secretaria de Saúde está fazendo uma adequação de horário nessas bases. Em vez de ficar 24 horas, né, em determinada base, fica 12. E é esse ajuste que estão fazendo para poder manter algumas bases. Mesmo que houvesse, na pior das hipóteses, houvesse a retirada das 2 motos e 3 ambulâncias, a gente está falando que a gente está saindo de 12, a gente foi para 25. Se tirassem 5 equipes, como estão dizendo, a gente iria para 20. Mesmo assim, o serviço teria uma oferta de serviço de emergência majorado, porque eu tenho mais viaturas, mais profissionais de saúde percorrendo a região metropolitana, e é por isso que os resultados têm se mostrado nos números. Ninguém pode discutir número. Nós temos redução de 27 para 16 minutos de atendimento. Faz muita diferença. Você já teve problemas no coração. O Colégio Americano do Coração, ele diz, se você tiver uma parada cardiorrespiratória e você não tiver uma intervenção em 1 minuto, você perdeu 10% das suas chances de sobrevida. Em 2, 20% das suas chances de sobrevida. Então, tempo-resposta, né, e assim sucessivamente. Tempo-resposta, ele é extremamente importante no atendimento pré-hospitalar. Nós reduzimos de 27 para 16 minutos. Nós aumentamos o atendimento a 55% do atendimento. Lá tinha aquelas demandas reprimidas que ficavam registradas lá e não tinha atendimento. Isso onerava o tempo. Nós aumentamos em 46%, nós diminuímos em 46% a demanda reprimida daquela ligação que se repete por conta do atendimento estar sendo muito rápido. Veicularam, e aí a preocupação, né? A população às vezes não fica sabendo. Veicularam que aquele atendimento que houve, infelizmente, um trabalhador caiu de um andaime e precisou de um atendimento. Veicularam que esse atendimento ali no Parque das Águas demorou cerca de 40, 50 minutos. E aí, quando a gente vai para o CIOSP, isso é legal também, lá tem uma estrutura gigantesca de tecnologia para prover melhor serviço à população. Lá a gente tem todos os registros. Da primeira chamada à chegada da equipe, 12 minutos de atendimento. 12 minutos, essa vítima foi atendida e conduzida ao hospital. Infelizmente, devido aos ferimentos, ela veio a óbito depois, mas não houve atraso. Pelo contrário, se fosse antes dessa integração, nós estaríamos falando de 27 minutos de atendimento. Talvez essa pessoa tivesse morrido lá. Então, a gente precisa esclarecer para a população da região metropolitana que não existe falta de atendimento, pelo contrário, houve uma elevação no atendimento. O Corpo de Bombeiros possui profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, correndo em motos, caminhonetes e ambulâncias para fazer o melhor serviço à população. A ordem do nosso governador é essa, não só na região metropolitana, como também qualificar esse serviço, tornar o serviço melhor lá no interior do Estado. Quando eu dou uma regulação médica para aquela profissional de saúde que está na minha viatura no município distante, ele ganha um suporte médico mesmo que à distância. E é isso que a integração, o Corpo de Bombeiros, Secretaria de Saúde, promoveu. 15 municípios do Corpo de Bombeiros não tinham regulação, passaram a ter regulação. Então, nós ampliamos em todo o Estado o número de equipes, ampliamos o serviço qualificado com regulação médica, há uma previsão de novas unidades do Corpo de Bombeiros em novos municípios, há uma previsão de novas unidades do SAMU em novos municípios, e na região metropolitana nós aumentamos em 108% o número de equipes fazendo atendimento a toda a sociedade cuiabana. Então, sem dúvida nenhuma, só houve melhora do serviço a partir dessa integração. Comandante, eu gostaria demais de agradecer a sua presença aqui no nosso programa ao vivo, porque é um assunto muito sério e que requeria essa atenção em respeito aos nossos telespectadores. Eu tenho convicção, certeza que a sociedade, que quem acompanha este programa, a sociedade cuiabana, Mato Grossense, confia nessa farda, confia nos homens e mulheres dessa instituição tão importante que já salvou e continua salvando tantas vidas aqui no nosso estado e em todo o Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço, Igor, a oportunidade de poder falar com a população e dizer à população que pode continuar contando com o Corpo de Bombeiros Militar, que tem maior orgulho de salvar vidas nesse estado. Muito obrigado. O senhor pode sair por aqui, por gentileza. Conversamos ao vivo aqui com o comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Gletis, esclarecendo de vez esse assunto. Ou seja, você que está em casa pode ficar tranquilo. Teve necessidade, você vai ligar para o CIOSP, para os números de emergência que você já conhece, e será
atendido da melhor maneira possível pelas nossas forças de segurança, pelo Corpo de Bombeiros e pelos agentes de saúde. 18 horas e 20 minutos, nós vamos agora acompanhar como foi o primeiro dia de Norte Show lá em Sinop. Acompanhem. A Norte Show começou com grande movimentação no Parque da Acrinorte, em Sinop. A abertura oficial reuniu autoridades de todo o estado e também representantes nacionais, reforçando a importância do evento para o agronegócio. Ao chegar, o governador Otaviano Pivetta conversou com a imprensa. Sinop é o coração deste Brasil que está certo, o coração da 163, cidade polo dessa região que contribui imensamente para o desenvolvimento de Mato Grosso. E é sempre muito bom vir para cá, vir aqui, e especialmente dessa vez como governador de Mato Grosso. É uma honra muito grande para mim e Sinop é uma cidade que inspira todos nós matogrossenses. O trabalho que vocês fazem aqui, o trabalho que a Acrinorte faz aqui, o trabalho que os pioneiros fizeram aqui é algo que revela este imenso miolo do Brasil aqui que realmente funciona. Pivetta assumiu o governo há pouco tempo e destacou o que deve ser prioridade. A continuação dos investimentos, de todas as obras importantes que nós estamos fazendo, foco no término dos hospitais, botar para funcionar os hospitais, a educação, qualificação dos nossos jovens no ensino médio. Bastante coisa que está andando aí, vamos continuar trabalhando, sempre tentando fazer melhor. Essa é a nossa obrigação. O prefeito de Sinop, Roberto Dorner, também participou da abertura e ressaltou o impacto da Norte Show para a economia do município. Essa feira ela caiu um dia de feriado, onde a população veio em peso para o primeiro dia. E os nossos expositores, com 410 expositores na feira, nós ficamos muito felizes, porque a gente vê a vontade, o crescimento da cidade, a vontade de cada vez fazer o melhor para a nossa cidade. Quem também comemorou os números foi o presidente da Acrinorte, Moisés Sebastiani. Segundo ele, logo no primeiro dia, o evento já registrou um recorde de público. O primeiro dia já veio surpreendendo, né? Os números aí impressionaram. Muitos visitantes pela primeira vez na feira, isso deixou todo mundo muito satisfeito. Acontecendo negócios, está todo mundo bastante apreensivo pelo momento que o setor vem passando, né? Nós estamos aí falando de um soja da casa abaixo dos R$100, isso é muito preocupante. Mas o produtor é resiliente, ele faz o planejamento dele, ninguém consegue escapar de comprar os insumos para o próximo plantio aí no mês de outubro. E então, assim, tudo que nós vimos na feira hoje realmente impressionou, estamos muito satisfeitos e espero que isso se estenda até na sexta-feira. Espetacular, essa é a palavra que eu tenho para falar com relação a Sinop, à feira, aos organizadores. Realmente mais um marco histórico no município de Sinop. Parabéns à prefeitura, todos que estão organizando, né? E quem visitou a feira hoje à tarde foi o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República. Sobre essa visita, eu vou falar agora com o nosso querido André Jablonski, que está ao vivo lá em Sinop com informações. Eu sei que o SBT está dando um show de cobertura aí em Sinop, estúdio montado, estande de primeira. Que orgulho da equipe do SBT de Sinop. André, boa noite e bem-vindo. Oi, Igor, obrigado. Boa noite a todos da capital Cuiabá. É isso, né? A gente está trabalhando duramente aqui na Norte Show para cobrir esse evento que é um dos maiores de tecnologia do agronegócio do Brasil, né? Inclusive, você falou do nosso estúdio aí, o Flávio Bolsonaro, depois da coletiva de imprensa, visitou o nosso estúdio e fez uma participação exclusiva lá com a gente. Foi bem legal. E para quem acompanhar amanhã a nossa programação aqui em Sinop, vai saber o que aconteceu. E na coletiva, Igor, Flávio Bolsonaro foi bastante enfático nas suas palavras. A gente separou dois trechos aqui. Primeiro, ele afirmou a nós, jornalistas, que se sente em casa no estado de Mato Grosso e defendeu aí mais apoio ao agronegócio, mais crédito rural, menos burocracia e segurança jurídica. Também, na coletiva, ele criticou o governo federal pelos gastos elevados, segundo ele, e o número de ministérios. Além de sair em defesa do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem chamou vítima de perseguição política. Vamos ver esse trecho da coletiva.
chega em Sinop, se sente em casa. E o carinho gigante que tem, né, comigo aqui. Agradecer ao presidente pelo convite. Estou aqui acompanhado, né, pelo Wellington Fagundes, Zé Medeiros. E aqui a gente sente em casa e cada vez mais orgulho do agro brasileiro. Como é que a gente está se desenvolvendo com tecnologia, aumento de produtividade, sempre respeito às leis ambientais, apesar das perseguições que estão sofrendo. Então vim aqui para, obviamente, receber esse carinho e transmitir para o meu pai, para o presidente Bolsonaro, esse carinho que eu recebo, porque o que eu mais ouço na rua é isso: mande um abraço para o seu pai, porque na verdade era para ele estar aqui e não eu. Mas é um perseguido político, ele foi vítima de uma grande farsa, de um pequeno sistema lá em Brasília, mas Deus está no controle, nos usando aqui para fazer a coisa certa e vamos resgatar esse Brasil. Olha, eu acho que o que é importante para o nosso agro, inclusive pensando em exportações, em garantir a segurança alimentar do mundo, a gente tem que ter aqui segurança jurídica em primeiro lugar, crédito muito mais barato e muito menos burocracia. Então, óbvio que a gente vai se comprometer aqui em recompor as linhas de crédito do Plano Safra, numa quantidade que seja suficiente para sustentar, para financiar os nossos produtores rurais de forma simplificada. Essa questão de demarcações de terras indígenas também, eu acho que é uma outra questão que traz grande insegurança aqui para o estado do Mato Grosso. Há pedidos na FUNAI para demarcações de terras indígenas que podem chegar a uma área de 2,2 milhões de hectares. Isso abrange aqui 22 municípios no estado de Mato Grosso. Então, obviamente, que a gente precisa olhar com atenção, vamos respeitar os povos indígenas, mas garantir a sua autonomia também. Se quiserem plantar, é algo que eles merecem, né? Que plantem, que possam plantar também, possam arrendar a sua terra. É tanta despesa desnecessária e exagerada que esse governo tem, que eu acho que não vai ser difícil a gente cortar muitos gastos que hoje são, como eu falei, excessivos, desnecessários. No nosso governo, exemplo do que fez o presidente Bolsonaro, as despesas têm que caber dentro das receitas, como é nas nossas casas. Eu não posso fazer uma dívida maior do que aquilo que eu recebo. Se eu fizer, em algum momento vou ter que pagar, os juros estão muito caros, e com as contas públicas é a mesma coisa. A gente arrumando essa questão fiscal, reduzindo a quantidade de ministérios, a gente investindo em tecnologia, em inteligência artificial, para atacar e evitar ali aqueles gargalos de dinheiro público que existem em todos os ministérios. Aliás, hoje são quase 40 ministérios que o Lula tem. Quer dizer, eu acho que se ele fizer uma reunião, ele não sabe nem o nome dos ministros. Ele criou esses ministérios, uma máquina burocrática, emperrada, que gasta demais, entrega de menos para a população. Então, reduzir a quantidade de ministérios, ter esse acompanhamento tecnológico para evitar desperdício de dinheiro público. Durante a entrevista, Flávio também defendeu a anistia para os condenados do 8 de janeiro. Que tiveram suas vidas destruídas, que foram perseguidas, que tiveram contas bloqueadas, que sofreram busca e apreensão, que sofreram prisão, que estão hoje com tornozeleira eletrônica, que estão fora do Brasil, longe de suas famílias. Todos vão voltar para o Brasil, todos voltarão para suas casas, todos terão suas vidas devolvidas à normalidade. E nós vamos fazer isso ainda na transição, entre a eleição e o final do ano. Porque, como eu falei, o presidente Bolsonaro vai subir aquela rampa da presidência da República junto com a gente. Cada um de vocês que foi perseguido por essa farsa que aconteceu no Supremo Tribunal Federal, nós vamos honrar a todos vocês e a gente vai junto subir aquela rampa para mostrar que o Brasil vai passar a olhar para frente, para a gente nunca mais falar de PT, porque eles vão cair no ostracismo, na insignificância, porque a gente vai olhar para os problemas do Brasil e vai resolver esses problemas de uma forma séria, atacando esses problemas na raiz, sem ficar fazendo politicagem, sem hipocrisia, sem perseguir ninguém. E podem ter certeza, o agro brasileiro vai dominar ainda mais o mundo, porque do que depender do governo, vocês vão ter todo o suporte. E eu quero conclamar a cada um de vocês, me ajudem a resgatar esse Brasil. Bom, e a visita de Flávio Bolsonaro, portanto, hoje aqui na Norte Show, lembrando que nosso evento segue até sexta-feira. Então, a Norte Show continua por aqui, a gente continua trabalhando e mais informações a gente volta aí para trazer para você, Igor. Daqui a pouco. Obrigado, André. Parabéns mais uma vez a toda a nossa equipe de Sinop, stand montada, a única emissora com um stand montado, com um estúdio, e essa entrevista do Flávio, aí nós vimos dois momentos, o Flávio no palanque e o Flávio dentro do estúdio do SBT.
a única emissora do estado de Mato Grosso com stand lá e entrevistou com exclusividade o senador e pré-candidato à presidência da República, né? Como diz aquele amigo apresentador, põe exclusivo que dá trabalho para fazer, né? Parabéns à nossa equipe de Sinop, a todos os nossos colegas, em nome do Alessandro, que fez ali a entrevista, toda a nossa equipe técnica, a direção da emissora, que se esforçaram bastante para fazer um estúdio de extrema qualidade. Toda a cerimônia foi transmitida ao vivo no YouTube. Então o SBT, aqui de Cuiabá, de Sinop, o Grupo Roberto Dorna de Comunicação, dando um show de cobertura da Norte Show. 18h31, eu preciso para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, 18h33, de volta com o SBT Notícias, e a gente segue falando da Norte Show. E sabe quem está por lá também? A Apolo Agro, que oferece os melhores projetos para confinamento e semi-confinamento. Nós vamos voltar a Sinop com as imagens ao vivo do stand da Apolo Agro. As imagens já estão no ar aí, você está vendo o stand da Apolo Agro, soluções em engenharia para o agronegócio. Quem vai trazer mais detalhes da Apolo Agro para a gente, com uma participação efetiva na Norte Show, é novamente meu querido André. Com você, André, conta para a gente da Apolo Agro. É legal, viu? É o recado que a gente vai passar agora, uma das novidades que está aqui na Norte Show, que chama bastante atenção para os produtores, né, da pecuária, o fazendeiro, o sitiante, o chacareiro, porque quando ele abre a sua propriedade, se está começando do zero, contando com a Apolo Agro, ele vai ter tudo mesmo. Quem vai explicar isso pra gente tá aqui o engenheiro Júnior Borges. Júnior, tudo bem? Apolo Agro, pro pessoal de casa entender, a gente tá vendo aqui, né, são coxos, é isso? Isso, aqui na Norte Show a gente trouxe algumas peças, alguns produtos que a gente vende. Então aqui a gente tem bebedouros, tem coxos, tem paredes móveis, tem uma casinha de suplementação, tem o nosso reservatório também em loco. Então a gente mostra um pouquinho do que a gente oferece de produto aqui na feira e também espero que o pessoal venha para conversar aí com a gente apresentar um pouco do nosso trabalho, não só os produtos, mas também os serviços como projetos, acompanhamento de obras, execução de obras, que a Apolo Agro tem todo esse know-how. A gente faz projetos para o Brasil todo, também para a América Latina, já temos projetos aí no Paraguai, prospecção para outros países da América Latina e prospecções também para fora, África, Oriente Médio, a gente também tem já alguns estudos por lá. Então é uma empresa muito séria, né? E aí, se eu tenho a propriedade, meus animais lá e quero atualizá-la, uma equipe técnica vai fazer isso? Perfeito, André. A gente tem um corpo de engenheiros. A nossa empresa é uma empresa que pensa na solução completa pro pecuarista, né? Então a gente vai ter um time que ele vai em campo, ele faz o levantamento, ele faz os projetos, uma implantação completa, uma reforma, uma ampliação, pensada não só para o hoje, mas o amanhã, o futuro. Ele vai crescer, ele vai expandir, ele vai aumentar a capacidade dele de animais, isso tudo previsto e já planejado para ter uma boa operação na fazenda dele, né? Então, grandes fazendas, pequenos produtores, todos eles podem contar com esse serviço de qualidade aqui. Com certeza, André. Independente se é pequeno, se é grande, a nossa ideia é atender todo mundo com a melhor condição possível, oferecer o melhor serviço possível, porque a gente sabe que o agro é o que movimenta o Brasil, né? Então a gente está aí para ajudar o pessoal nisso aí. Tá, muito bom. Igor, tá o recado dado aqui, viu? Um dos estandes da Norte Show, a gente mostra com bastante prestígio, a Apolo Agro, soluções em engenharia para o agronegócio, é bem legal conhecer, tá aqui aberto para todo mundo ver. Igor. Muito obrigado, André, um abraço a todos os amigos que estão nos acompanhando lá, parabéns pelo trabalho. É importante divulgar essas ações de quem acredita e de quem investe no estado de Mato Grosso, facilitando a vida dos nossos produtores, daquele que acredita principalmente no homem do campo. 18h37, está na hora do nosso Giro de Notícias. Um homem de 30 anos foi preso dentro de um shopping em Sinop. O vendedor é investigado por armazenar e vender conteúdos de pornografia infantil. No celular dele, os investigadores encontraram diversos arquivos envolvendo crianças a partir de 2 anos de idade. Outros celulares e 2 computadores foram apreendidos. Avião de pequeno porte caiu em uma área rural entre Campo Novo do Parecis e Brasnorte. O Corpo de Bombeiros informou que ainda não há confirmação oficial sobre o número de ocupantes da aeronave
aeronave, nem sobre o estado de saúde das possíveis vítimas. As condições do terreno e o acesso restrito à região dificultam o avanço das equipes terrestres. As causas do acidente são investigadas. 2 homens envolvidos em furtos em série foram presos em Várzea Grande. Eles invadiram uma loja e furtaram mais de 100 relógios, peças de roupa, bonés e outros itens. Os 2 presos possuem histórico de envolvimento em crimes patrimoniais, sendo que um deles já responde a processo por roubo e outro possui registros anteriores, incluindo a condenação por tentativa de latrocínio. Muito obrigado, Matheus Mendes. 18 horas 38 minutos. Meus amigos, o período eleitoral ainda nem começou, né? De fato, começa somente em agosto, pós-convenções. Mas este período que passou agora foi o fechamento da janela partidária, né? Muita gente correndo atrás, buscando informação, querendo entender o que é isso. E com o fim da janela partidária, nós vamos entender agora como é que ficaram os quadros dos partidos, principalmente aqueles com base na Assembleia Legislativa. A gente tem um VT que vai contar como é que ficou a composição dos deputados estaduais pós as mudanças de partido feitas pela janela partidária. A janela partidária acontece sempre em ano eleitoral. Em 2026, a regra vale apenas para deputados estaduais e federais. É o momento em que os parlamentares fazem articulações para formações de chapas em busca de uma melhor posição no cenário político. As pessoas não têm mais ideias, as pessoas não têm uma ideia para convencer o eleitor. Eles vão aonde o eleitor está. Como se o eleitor fosse um grande cliente e vendesse uma mercadoria que é eles mesmos. Então migra de partido simplesmente para ter mais oportunidade de ser eleito. Mas este não é o único motivo que influencia a escolha do partido. Divergências políticas entre o parlamentar e a própria sigla também é outro fator que contribui, e muito. Aqui em Mato Grosso, 11 deputados estaduais decidiram seguir a vida política em outros partidos. Max Russi, presidente da Assembleia Legislativa, Beto 2A1 e Fábio Tardim trocaram o PSB pelo Podemos. Doutor Eugênio, do PSB, e Paulo Araújo, do PP, foram em direção ao Republicanos. Chico Guarnieri, do PRD, e Juca do Guaraná, do MDB, se filiaram ao PSDB. Eduardo Botelho, ex-presidente do Legislativo, deixou o União Brasil e foi para o MDB. Eliseu Nascimento, que era do PL, optou por seguir no Novo. Já Faisal Calil decidiu sair do Cidadania e ir para o PL. Os deputados tiveram 30 dias para fazer a mudança, de 5 de março até 3 de abril. O período marca os 7 meses que antecedem a eleição. Antes da janela partidária, a configuração das cadeiras na Assembleia Legislativa era assim. O União Brasil, MDB e PSB formavam as maiores bancadas com 4 deputados cada um, seguidos do Republicanos com 3. Já o PL e o PT tinham 2 representantes. Logo depois, apareciam o PSD, Cidadania, PSDB, PRD e Progressistas, com 1 deputado cada. O Republicanos passou a ser a maior bancada no parlamento, com 5 deputados, seguido do MDB, que continuou com 4. Logo depois, vem o União Brasil, que caiu de 4 para 3 representantes. O PSDB tinha 1, subiu para 3. E o Podemos, que não tinha representatividade, agora também conta com 3 deputados. PL e PT permaneceram com 2, o PSD seguiu com 1 e o Novo, que não tinha parlamentar, agora tem 1 também. O jogo de atração e traição na janela política ela é muito grande. Ela faz partidos ressuscitarem e outros partidos morrerem. Nós temos um exemplo clássico aqui em Mato Grosso. É o caso do Cidadania, PRD, PSB e Progressistas, que ficaram sem representantes no parlamento estadual. Quando criou-se o partido político, é parte de uma sociedade que pensa de um jeito. E agora a gente tem algo que é parte da sociedade que matematicamente querem ser eleitos a qualquer custo. Não importa de que lado ou de que ala, importa que a conta chegue a esse valor. Ou seja, o partido político virou uma empresa e o político virou um produto. Professor João Edson resumiu muito bem o que é essa migração partidária. Não existe mais. A gente fala muito em ideologia, né? Esse negócio de mudança partidária é ideologia zero, porque a base da ideologia, da ideia, é o partido, que cada um defende uma tese. O que a gente viu aí foi uma mudança, né? Ninguém preocupado com o pensamento, o que está no estatuto do partido. Eu duvido se teve alguém que estudou, leu o estatuto partidário do partido que mudou.
mudou por conveniência política. E é assim que funciona. SBT Notícias de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um forte abraço, bom descanso, fique com Deus e até amanhã.